Aí, quer dizer, tudo bem, eu mostrei que eu tenho uma tendência de gasto crescer, eu já tributo muito, mas por que a gente não aumenta a dívida? Às vezes, alguns economistas falam o seguinte, o governo não pode aumentar a sua dívida. É mentira, porque governo é diferente de pessoas. Normalmente, nós temos, quando a gente contrai uma dívida, no nosso período de vida útil, que a gente está vivo, a gente tem que pagar aquela dívida. O governo é diferente. O governo ele não precisa pagar a sua dívida. O governo pode passar anos, décadas, séculos endividados. Só que isso tem limite. Tá? O Brasil está nessa situação aqui. Mercados emergentes, a média de endividamento é 44% do PIB. Países ricos, a média de endividamento é mais de 100% do PIB. E o Brasil está onde? Está aqui, está no meio. O Brasil ele olha para os emergentes com desprezo e olha para os ricos querendo ser rico. Só que aí tem um problema também. Qual é? Não teria, a nossa dívida de 66% do PIB não teria problema algum se os juros fossem baixos. Nenhum problema. Se a gente pagasse de juro meio ponto do PIB, 1 ponto do PIB, nenhum problema. Eu estaria falando para vocês o seguinte, vamos aumentar a dívida e vamos construir mais estrada, vamos construir mais hospital, aumenta a dívida, não tem problema nenhum. Só que o Brasil paga de juros, isso aqui é 2014, no ano passado, novamente, foi 8,4. Se eu pegar um conjunto de países, o Brasil, estou pegando países com dívida alta. O Brasil, com a dívida de 65% do PIB, pelo conceito do FMI, em 2014, ele pagou de juro quase 6% do PIB. Olha a Grécia, que é um país que a Grécia é um país que passou por uma crise enorme, que tinha um PIB per capita, uma renda per capita de mais de 30 mil dólares, e a Grécia se destruiu, foi para uma renda per capita de 22 mil dólares, que é 3 vezes maior do que a nossa, e a gente queria socorrer a Grécia. A Grécia, que tem uma dívida de 177% do PIB impagável, paga de juros 4% do PIB. O Brasil, com a dívida de 65% do PIB, paga de juros 5,6%, no ano passado, 8,4%. Infelizmente, os investidores não olham para o Brasil como olham para o Japão, Estados Unidos ou Alemanha. Olha o Japão, olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Um país que tem uma dívida de 246% do PIB gasta com juros meio ponto do PIB. Quer dizer, a gente podia todo mundo andar de olho puxado, mas não vai resolver o problema. E por que assim? Por que no Brasil o juro é tão alto? Isso é uma coisa que o Dudu pode explicar melhor do que eu. Mas assim, a gente tem um histórico de calote, né? A gente tem um histórico de calote. A gente que nem é muito velho, a gente já viu vários calotes. Eu me lembro do meu pai, na década de 80, comprou um título com correção cambial. Alguém falou para ele que o Brasil ia ter um desequilíbrio sério, que ia ter uma maxi-desvalorização. De fato, teve a maxi-desvalorização, mas no mesmo dia que o governo fez a maxi-desvalorização, baixou a norma falando o seguinte, eu só vou dar metade da correção cambial no título. Calote. Década de 90, a gente colocou um bocado de economista no governo, tinha um presidente novo, Cassandro Marajá, e aprisionou o dinheiro de todo mundo e falou, eu vou pedir emprestado temporariamente, vou dar uma correção menor que o mercado. Calote. Dívida externa, 86. Calote. O governo tem uma dívida com você, que você tem uma fazenda, o governo desapropriou, o governo fala, olha, eu vou precisar dessa sua fazenda, mas eu vou te pagar com uma coisa que se chama precatório. Isso você vai ter que entrar numa fila, daqui a 6, 8 anos, você recebe. Uma espécie de calote. Tem pessoas hoje que estão comprando títulos que o governo fala o seguinte, eu pago nesse título uma inflação mais 6, 7% ao ano, dependendo do prazo. É um título que se chama NTNB. Eu me reuni com um senhor... Pergunta ao banco o seguinte, você compra esse título por 10 anos? Ele fala, não, eu compro por 3, e eu fui a um banco semana passada e perguntei, você compra esse título por 3 anos? Ele fala, não, eu não compro esse título porque vai ter calote. Eu falei, como vai ter calote? Assim, o governo não vai... Eles são, calote existe de várias formas. Imagina, a tributação em cima desse título é 15%. Vamos supor que o Dudu compra esse título por 10 anos. E aí o governo, daqui a 3 anos, vem e fala, o imposto sobre esse título, que é 15%, agora será de 25%. Isso é uma espécie de calote.
A questão toda é a nossa dívida pública, ela é alta, os juros é muito alto. O Brasil não está economizando, não é nem para reduzir, é para estabilizar essa dívida. Ela vai tender a crescer muito rápido. E, se isso continuar, há, de fato, o risco do calote. A gente não quer chegar lá.